O acompanhamento que eu tenho feito junto com a minha mãe, ela, como eu falei, registrei ela, um portal, né? E citei minhas palavras também, um portal, no quadro que eu tenho, que eu fiz. Ela então recebe daquela data que eu fiz, com a minha assinatura, ela tem tudo que eu tinha na época por igual dentro do quadro. E celeste vermelho apagado. Tem camada atrás transparente também. Só aquela a principal, a camada, a forma em carninha, visível e invisível no mundo dos vivos e dos mortos, é de carninha, é celeste vermelha apagada, a matriz, a frente. Então, ela dentro do quadro, ela tem tudo igual, desde igual aquela data que eu assinei no quadro, e aí o que acontece? Ela vai se movimentando e por meio do quadro, só que ela não se enxerga na forma dela, na forma dela genética dela, ela ainda se enxerga como eu. Ela se enxerga como eu, só que ela tem sim ainda a genética dela. Só que ainda não é enxergada porque ela não tá matéria no mundo dos vivos. Ela já tá invisível no mundo dos vivos, celeste vermelha apagada. Ela tá no mundo dos mortos, em carninha, celeste vermelha apagada, só que ela não se enxerga ainda a forma dela, ela enxerga eu, como se fosse eu, naquela época que eu assinei. Só que a genética é a genética dela mesmo, tudo certinho. Por isso que sem a usurpação é uma maneirinha mais correta de agir, é o caminho. No sentido por quê? Porque ela não vai ser usurpada, é agredir a genética dela. Que é aquele negócio que eu conversei, que tem uma chutade toda para ficarem arrastados, né? Porque existe um céu, só que o céu ele não é um céu a favor, é um celestes brancos apagados. Não é terráqueo, não é a favor dos terráqueos. Eles ficam em pés o tempo todo que são levados, são comidos de vez em quando vivos, e eles não têm alimentação, então aquele negócio que alguns calculam como é um céu acima do que temos na Terra, em celeste branco apagado, eles passam fome, então como se nós ainda estivéssemos passando fome com familiares no alto das nossas cabeças. Então eu estou trabalhando para quê? Para ter o inferno, que é o que nós vivemos aqui, mais próximo colado da Terra, celeste vermelho apagado, e para aparecer o céu, que é a subida. Um momento conquistando isso, subindo em celeste vermelho apagado ao mais próximo de um céu. Por enquanto, estou o quê? Com os inferninhos. Os infernos mais leves é o quê? O mundo que eu estou vivendo agora. E ela está vivendo no quarto. Só que existe como ficar matéria no mundo dos vivos? Existe, porque ela se movimenta também pelo espelho, não é pouca coisa, pelo espelho, mas o principal mesmo, ela movimenta pelo espelho, mas por dentro do meu quadro. Então o quadro é o fundamento para ela se movimentar qualquer região que eu andava naquela época com aquela assinatura. Então os lugares por onde eu passava, ela tem a possibilidade de passar, mas ela não está em outra carne, ou em outra genética em si. Ela está na genética dela, que a alma em si dela tem a genética dela em si. Só que é uma genética que nós ainda não temos conhecimento, que é a genética em celeste, é a genética em espírito, é a genética de alma, de luz também. Então ela tem a própria dela, cada um tem a sua.
E às vezes não entendem assim. Eu tenho trabalhado com o quê? Com usurpação, como se fosse uma maneira de ajudar, mas agride ainda assim, agride ainda. Então ela agride o corpo do falecido. Dá uma ajudadinha, às vezes quando trabalham, às vezes com cigarro, eu entendi isso. Um pouquinho coisa, mas ainda são perseguidos. Ela com cigarro, nicotina mesmo que eu usei, ela consegue ficar na forma transparente, temporária, mas ela não fica na forma que ela tá no mundo dos mortos. Ela tá com uma forma boa. Eu sei, porque eu fui avisada antes um tempo. Tive uma visão como ela ia ficar, mais ou menos por uma televisão, que eu enxerguei ela na televisão. Como ela ia ficar em torno de uns 28 anos, a forma verdadeira dela. Não igual a minha forma, uma forma na forma que ela já teve no mundo dos vivos, sendo bem semelhante com a genética dela mesmo, tudo a genética dela. Um pouco mais que você vai. Só que quando você fuma o cigarro fica transparente, ela tem a última forma que ela teve no mundo dos vivos. A última forma que ela teve no mundo dos vivos, viva. Então ela fica com essa forma intransparente quando é usado o cigarro. Aí é algo que ajuda o morto. Eles ficam mais camuflados, mais escondidinhos para ninguém perturbar tanto. Porque como nós no mundo dos vivos também não gostamos de ser perturbados. O certo, se no caso fosse para ela aparecer de novo no mundo dos vivos, seria eu calculei aproximadamente, seria um flash alto de luz para fora e ela atravessar o portal do quadro que ela tem, com as mesmas coisas lá no tempo atual que eu tô, e em flash de luz estando estando visível na carne genética dela. Ela tá vivendo ainda uma ilusão de ótica, me enxergando. Como se fosse, mas ela já tem a carninha dela e celeste vermelha apagada, só que ela não se enxerga.